Aqui, essa é uma iniciativa da bancada dos vereadores do PT de São José dos Campos. Eles têm feito várias iniciativas de discutir a reforma da Previdência em bairros, com entidades. E hoje, aqui o dia é para discutir a reforma da Previdência na vida dos servidores públicos. Porque, por algum momento aí, uma estratégia lá do Temer de separar as coisas, né? Parecia que estava meio de fora e deu uma amaciada. Hoje a gente vai conversar aqui, nada disso, né? Então, para começar, eu queria chamar aqui a vereadora Amélia Naomi, o vereador Wagner, e também queria pedir para, junto nessa mesa de abertura aqui, o Ivanil, presidente do Sindicato de Ciência e Tecnologia, que é um co-patrocinador aqui do evento de hoje, o Ivanil e a POSP. Ah, chegou o pessoal do POSP? Chegou a POSP. Ah, então, por favor. Jorginho! Jorge Menezes, da POSP, que também é a POSP, o Sindicato da Ciência e Tecnologia, são nossos dois parceiros nesse evento de hoje. Muito obrigado. O França, tá bom? Obrigado, Jorginho. O França vem aqui representar os professores da rede estadual. Então, vamos começar rapidinho. Então, uma saudação, uma fala inicial aqui dos patrocinadores da nossa atividade de hoje. E depois a gente vai convidar a Renata. Vou pedir para o Sol também subir com a Renata. Me acompanhar aqui na mesa. Depois eu explico por quê. Wagner, Amélia, quem primeiro? Wagner. Pronto, escolhi você. Uma fala inicial para a gente. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentar aqui os presentes nesse debate extremamente importante. Vereadora Amélia, junto com o nosso gabinete, o mandato dela, a gente está propondo essa organização desse debate, em conjunto com os sindicatos, né, o SINDCT, a POSP, servidores aqui presentes. Dizer que é um tema extremamente importante e que a gente, no nosso trabalho enquanto representante aqui da nossa população, a gente tem feito, apesar de ser um assunto federal, um debate a nível federal, é um assunto que envolve e mexe com a vida de toda a nossa população. Então, por várias vezes a gente está nos bairros, muitas parcerias inclusive com a Igreja Católica, fazendo reuniões nos bairros, nas ruas, com a população, informando sobre esse assunto. E o que mais assusta na hora que nós fazemos essas reuniões é o completo desconhecimento da população sobre essas mudanças. E o choque que a própria população leva quando ela vê que as mudanças são grandes, vão atingir a todos nós, né, incluindo o servidor, num segundo momento. Né, breve aí a nossa colega do DIEESE, né, vai falar sobre isso, mas o que a gente vê é um debate extremamente importante como esse, sendo tramitado lá no Congresso Nacional sem envolver quem realmente vai ser impactado por isso, que é a nossa população, que é a categoria de servidores, enfim, todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país que vão ser profundamente impactados com essa mudança e muitas vezes não sabemos. A ideia desse debate, assim como a gente faz em todas as outras reuniões, é que daqui nós possamos ser multiplicadores dessa informação. Nós precisamos sair daqui como multiplicadores. Falar com o nosso vizinho, falar com o nosso colega de trabalho, marcar outras reuniões para que a gente fale sobre esse assunto. E não importa, pode ser o local de trabalho, pode ser família, pode ser na rua, pode ser com o futebol que o colega participa, pode ser em qualquer lugar, porque é uma mudança muito grande num direito que a nossa população tem, que foi garantido na Constituição e que está sendo retirado com essa tramitação desse projeto, que é extremamente danoso ao trabalhador. Então eu espero aí, nessa oportunidade aqui, junto com a nossa colega do DIEESE, né, que está aqui novamente, já participou de outras palestras conosco, e tirar as dúvidas, mas principalmente tê-los todos como multiplicadores dessa informação para que a gente possa, de maneira organizada com a nossa população, barrar esse projeto que realmente só traz prejuízo à nossa população. Um bom encontro a todos. Obrigado, vereador. Deixa eu agradecer, antes de passar para você aqui, que eu esqueci de falar no começo, a presença do pessoal do Sindunesp, a Bia,
do Sindicato Metalúrgicos, obrigado por vocês. Sindicato dos Servidores Municipais, a Edmeia, a Débora, estão aí. Portela, do vestuário. Obrigado, Portela. Amém. Boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar a todos os presentes, os sindicatos que são parceiros, a POSP, o Sindicato de Ciência e Tecnologia, que ajudou a gente a mobilizar para esse debate. Nós resolvemos fazer esse debate, o Wagner já aqui apresentou, toda semana a gente tem ido numa região da cidade, sempre articulado inclusive com a igreja, com os padres. A gente está fazendo o debate da reforma da Previdência. O vereador Wagner fez uma cartilha e aqui nós percebemos no mandato que os servidores públicos estavam achando que a reforma não pegava os servidores. Então, foi por isso que nós focamos esse debate de hoje nos servidores públicos. E foi muito interessante, porque a fala de muitos eu não sabia, né? Então, a gente conseguiu fazer toda a categoria, tanto o passo municipal, as regionais. Aqui estou vendo o pessoal da saúde, doutora Cidinha, né? Fizemos a saúde e fizemos, também ligamos para os aposentados. Maurílio, que é da educação, né? E vários outros que estão presentes. O pessoal aqui da UBS, da região leste, presente. Eu quero dizer para vocês que o nosso desafio nesse processo todo é mobilizar os trabalhadores de todas as categorias para essa luta importante contra a reforma da Previdência. O governo já passou e já ganhou na reforma trabalhista, que infelizmente em novembro, quando vence o prazo, a gente estava conversando um pouco sobre isso antes de começar, provavelmente nós teremos aí de alguns setores uma demissão bastante grande até para mudar de CLT para PJ, né? Então as pessoas serão demitidas, vão trabalhar por período, ou também por tempo intermitente, né? Que é principalmente no setor de comércio, no final do ano. Infelizmente nós vamos ter uma nova realidade bastante prejudicial aos trabalhadores. Bom para o patrão, né? Para o lojista, mas ruim para os trabalhadores. Então, acho que é uma situação bastante grave o que nós estamos vivendo no Brasil. É uma mudança radical que a gente vai viver a partir de novembro. E na reforma da Previdência, nós esperamos mobilizar os trabalhadores nesse processo todo para barrar este grande ataque que eles querem terminar todas as mudanças com a Previdência. Então, esse é o nosso desafio. Mobilizar, conscientizar a população contra a maré, porque a TV, né, a imprensa, infelizmente favorável ao governo, não tem alertado para essas grandes mudanças. Então, eu quero agradecer a Fernanda por estar cedendo o seu tempo mais uma vez aqui em São José, mas o nosso objetivo... Renata, desculpa! E eu falou de Wagner. É impressionante que toda vez que alguém confunde meu nome é com Fernanda. Então, Fernanda. Eu já tenho. Tem a Fernanda lá. Tem a nossa Fernanda jornalista aqui. Bom, mas eu acho que nós vamos ter uma grande ferramenta com as informações que ela vai nos passar para a gente fazer essa pauta da mobilização. Obrigada. Obrigado, vereadora Amélia. Companheiro Ivanil, presidente do SIN7, uma saudação. Pessoal, boa noite a todos e todas. Eu quero dizer o seguinte, nós temos um instrumento de comunicação lá no sindicato que se chama Rapinet. É a nossa rapidinha, que todos vocês já devem ter visto circulando na cidade, mas é um veículo eletrônico, é uma rapidinha eletrônica. E ela tem um alcance imediato, você clica ali em enviar e imediatamente milhares de pessoas recebem nos seus smartphones aí. Hoje em dia esse negócio aqui, todo mundo tem um negócio desse, então a comunicação é super rápida. E então assim, a gente mandou esse convite para a nossa categoria. E a gente agora aprecia aqui esse auditório superlotado, hiperlotado, né? Então é uma tiragem
de um fenômeno que está acontecendo, que eu acho que seria digno de estudo sociológico, antropológico e tal, demonstrando o que está acontecendo com o país no momento em que estão propondo as mais diversas antirreformas que fossem em qualquer outro país, ou se fosse no Brasil mesmo, numa outra situação, o povo teria ido às ruas, teria lutado pela manutenção dos seus direitos, porque é expoliação geral e junto com expoliação geral, um outro termo seria escárnio com o trabalhador e com a população. Então, você vê o mesmo governo que não faz, não poupa aumento de déficit fiscal para se manter no poder, e aí a gente nem enxerga o que seria a ponta do iceberg do que foi gasto nessa manobra de escarnecimento geral da população brasileira, em termos de perdão de dívidas as mais diversas para bancos, ruralistas, companhias telefônicas. A Oi teve a conversão de 65 bilhões para investimentos. Então, assim, e ao mesmo tempo em que se coloca a reforma da Previdência como ponto de questão vital, né, de vida ou morte do país. Na verdade é o seguinte, não é a Seguridade Social que pressiona o país. Na verdade, a eloquência do que realmente acontece com o país pode ser verificada. Vocês têm aí os seus smartphones, né? Vejam o gráfico pizza, né? Eu que sou mineiro, o gráfico queijo, do orçamento. Né? Mas a metade do orçamento, né? A metade do orçamento está voltado para pagamento de dívida e serviço, um emaranhado de contratos e de documentos e de coisas ali que clama há anos por uma auditoria. Né? E aí, quando você toca esse assunto, né, eu tenho na rede social, né, todos nós temos aí vários grupos de WhatsApp, e tem grupo de WhatsApp que você vê que a predominância ali é de direita, outro é predominância de esquerda, e não sei o que, e você, às vezes, num grupo desse, você é criticado com um estelionato intelectual que diz assim, mas, ô Negão, se você fez a dívida, você tem que pagar. Tá? E não é bem assim, é um grande estelionato intelectual que o governo usa para, comparando uma pessoa física com o governo. Isso não existe. Então diz, mas se você pode também entrar nesse jogo do estelionato intelectual que eles usam e discutir nesse campo. Você pode dizer, olha meu caro, antes de tirar os meus filhos da escola, ou antes de parar de pagar um plano de saúde da minha família, eu vou tentar renegociar minha dívida. Tá? Então, assim, usam uma série de situações que o povo simples, trabalhador, honesto, pagador dos seus compromissos, sofredor com desemprego e com tantas situações que se colocam aí, dá razão. Assim, não, mas realmente, eu não tenho que pagar, não, eu tenho que realmente fazer alguma coisa, eu tenho que tirar, parar de pagar o plano de saúde, que muitas vezes eles param mesmo por falta de outra opção. Está desempregado, não tem como pagar as contas e é essa a situação. Mas não é a situação do país. O país teria muito por onde caminhar, muito por onde avançar, discutindo não a reforma da Previdência, que nesse gráfico queijo aí, vocês vão ver que é o segundo maior pedaço depois da metade. Então, existe muita coisa. E eu acho que um trabalho heróico que tem sido feito, o da Amélia, do Wagner, que seria tentar a conscientização da população através de pequenos grupos. Mas isso é mais ou menos como Dom Quixote, lutar contra moinho de vento. E a gente não tem tempo para isso. Então é um trabalho que precisa ser feito, tem que ter coragem de fazê-lo, mas a reforma é a toque de caixa. E esses caras vão botar esse negócio rápido, porque eles podem tudo. Já me perguntaram, mas presidente, os caras podem tudo? Podem, os caras podem tudo. A única coisa que pode barrar o poder deles de fazer tudo é o povo na rua, é a mobilização. Mas o povo está desmobilizado. Tá?
Nós fizemos 2 paralisações da nossa categoria, por conta da reforma contra a reforma da Previdência. Uma contou com 125 pessoas e a outra com 50. E depois que a gente ajuntou esse pessoal no centro da cidade com a POSP e outros movimentos e outros sindicatos que estavam ali presentes, a gente não fez um número tão grande assim. Cumprimos a nossa missão, mas não foi uma coisa expressiva de que seria necessário, assim como foi produzido em 2014, aquela grande mobilização por centavos das passagens de ônibus. Depois disso, teve o impeachment de Dilma, mas isso aí foi patrocinado pelo Pato, e o Pato agora é a mesma fonte que patrocinou aquela mobilização, hoje tem um outro interesse, que é aprovar todas essas reformas, que são reformas, entre aspas, modernizantes, que na verdade são todas empobrecedoras e exploradoras do povo. Tem uma coisa aí que é uma polarização. Eu acho que hoje o Brasil vive uma situação que o grande desafio seria despolarizar. Deixar a polarização que existe, eu acho que nunca vai deixar de existir, mas deixar um pouco de lado nesse momento, tá? Porque enquanto a gente fica discutindo se houve golpe e se não houve golpe, eu acho que não é mais o tempo para isso, ou deixa que depois a gente discute isso, tá? Enquanto a gente faz isso, os caras aprovam toda essa agenda malvada e esse sim que é o grande golpe contra o trabalhador. Se a gente não chegar a um entendimento como esse, eu acho que nós vamos ficar que nem barata tonta, sem saber o que fazer, né? Correndo para lá e para cá, e até que a sapatada venha. Então eu acho que é isso que é o grande desafio hoje dos sindicatos, das centrais trabalhistas, de todo mundo, em torno de mobilizar e tentar fazer alguma coisa contra. Vamos ver o que a Renata tem para nos dizer, do ponto de vista deles. Eu não sei se todos conhecem esse documento. É um documento produzido pela Anfip. Aqui apresenta um modelo matemático preditivo do orçamento da Previdência para os próximos 10 anos. E o resultado disso daqui mostra um resultado preditivo que tem um erro que inviabiliza qualquer modelo com os dados que existem por aí disponíveis e que foram lançados mão desses dados disponíveis para produzir o modelo que está aqui. Na verdade é o seguinte, tem aqui um emaranhado de equações, de fórmulas, de não sei o que, ininteligíveis para a maior parte da população, até mesmo para muitos engenheiros e muitas... Tá? Mas a importância desse trabalho aqui está, eu já vi deputado lá na comissão especial da reforma da Previdência brandindo isso daqui, dizendo, podem chamar de tendencioso e produzido por sindicato, por qualquer coisa, mas é uma provocação a que os técnicos do governo venham discutir em alto nível acadêmico o que está aqui colocado. E desde que isso aqui foi apresentado, nenhum técnico do governo, absolutamente ninguém teve a capacidade ou se o governo se dispôs a questionar ou debater. Tá? Isso aqui mostra que a organização sindical tem capacidade técnica, científica de produzir um trabalho de elevadíssimo nível acadêmico para questionar o que eles estão dizendo, que a receita vai estar quebrada em 2060. Enquanto aqui mostra que os dados disponíveis produzem esse modelo matemático que está aqui, que não é confiável para prever o que vai acontecer daqui a 10 anos. Ou seja, nem a mãe de Ná, com os dados disponíveis no mercado, consegue prever o que acontecerá daqui a 10 anos, quanto mais até 2060, que é uma das razões que o governo coloca para fazer a reforma da Previdência. E com isso, então, a gente coloca um quadro geral, a doutora Denise Gentil também assina esse documento aqui, o Solon Venâncio, o nosso diretor do SINDICT de Ação Sindical, é o âncora de matemática e estatística desse documento, e os outros acadêmicos são em bloco da Universidade Federal de Belém.
Então, vamos dar continuidade ao evento. Eu já falei demais, desculpa. Obrigado, Evanil. Quero agradecer também aqui a presença do Roberto Cora, economista, assessor do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas. A Albertina, lá do Sindicato da Saúde, do Cine Saúde. Obrigado, Albertina. E vamos ouvir o França, antes da gente ir para as notícias. Vou ser bem rápido. Da Renata. França, da POS, por favor. Boa noite. Boa noite. Vou ser bem rápido. Se o governo tem um problema com a Previdência, a gente tem que saber do nosso opositor, do nosso colega, qual é o problema. Agora, eu não posso ser engrupido. Eu quero ser bem rápido, porque eu tenho que conversar com os professores, eu tenho que argumentar com eles. O governo, ao estender o limite de idade e a contribuição, veja o que acontece. Eu não peguei todo o plano de carreira do Magistério Público do Estado de São Paulo, mas peguei só para dar uma ideia. O plano de carreira é percentualmente, como na prefeitura, sobe na carreira. É aumento, não é reajuste. Bom, peguei só os quinquênios. Na prefeitura, para os novos já acabou também. Olha aqui, ó. Suponhamos que um professor ganhe por aula R$12, que está mais ou menos isso no início da carreira. Acontece o seguinte. Lá, o SPPREV, que seria o INSS para as empresas privadas, arrecada 33%. Na prefeitura agora já é um pouco mais aqui, né, o Instituto. Lá, 11 sai do bolso do trabalhador, do professor, e 22 do patrão. Muito bem. Olha o que acontece. Se você pegar esses 33% salarial mensalmente, imagine que não haja poupança, não haja inflação em 25, 30%, porque a inflação são outros cálculos. Aplicando 0,5% ao mês, olha bem, com 25 anos, esse professor que começa ganhando 200 aulas, 2.400, ele terá contribuído para o SPPREV 652.109,94 centavos. Continuando aplicado esse dinheiro na poupança do SPPREV, o professor que aposentar-se-ia já com com 20% de aumento, não de reajuste, com 2.916. E esse montante arrecadado, o SPPREV seria aplicado, continuando aplicado, seria de 3.260,55 centavos. Ou seja, haveria um ganho maior para o SPPREV de 11,82%, ou seja, R$344. Mas se ele fosse aposentar aos 30 anos, o montante aplicado, quando ele se aposentou, continuando aplicado na poupança, que é o investimento mais conservador, daria 59% a mais. Ou seja, o professor continuaria recebendo R$3.062 de aposentadoria e o SPPREV teria R$1.806 a mais. Se você pegar 35 anos... Hoje o microfone está te amarrando, né? Vai dar. Obrigado, Renata. Vamos lá. Eu que agradeço. Gente, boa noite. Eu queria agradecer em nome do DIESE mais esse convite, um convite da bancada dos vereadores do PT, com o apoio do Sindset e a POSP, correto? E também queria agradecer a presença de todos vocês e a presença de todos os demais sindicatos que foram citados. O DIESE é uma entidade do movimento sindical, então quanto mais vocês estão presentes, mais a gente se sente em casa. E enquanto entidade do movimento sindical, nós temos feito uma contribuição relevante a respeito desse debate da reforma da Previdência. Não só esse,
E relevante a gente acha que é relevante, a gente tenta fazer relevante. Né? Não vale só eu achar que é relevante. A gente tenta fazer acontecer que essa relevância seja disseminada na sociedade. Então, por isso que a gente agradece a participação no debate e não me coloco aí, eu, a entidade, à disposição de vocês para seguir. A gente é técnica, eu sou economista, sou socióloga, mas hoje eu também me sinto muito militante em falar sobre esse tema. Eu cheguei aqui um pouco chateada até, falando assim, poxa, que pena, como a gente queria dar notícia boa, né? Mas há quanto tempo a gente só tem dado notícia ruim, né? E na outra oportunidade que eu estive com vocês, a gente falou do regime do regime geral da Previdência Social, e nós dissemos, olha, isso é um jogo que está sendo jogado. Por enquanto está parecendo 7-1. Renata, eu vou assistir aqui de baixo. Tá. Por enquanto está parecendo 7-1 Brasil e Alemanha. Né? Mas esse 1 existiu. E eu arriscaria dizer que esse golaço que nós marcamos foi a greve geral do dia 28 de abril que parou o processo da reforma da Previdência. Essa greve foi fundamental, ela foi muito pouco valorizada porque a imprensa não tratou ela da forma devida como trata outras manifestações. Né? Então eu cheguei ao ponto de, conversando com amigos, com amigas, né, as pessoas falavam assim, mas parece que não aconteceu nada. E a pessoa tinha saído à rua, viu o trânsito sem trânsito, não havia carros, não havia ônibus, lojas, umas abertas, outras fechadas, as fábricas da região, boa parte paradas. A pessoa olhava com seus próprios olhos, mas aquela confirmação que é necessária, aquela validação social, né, da mídia, dos meios de comunicação, não vinha e chegava a colocar a própria dúvida. Mas a pressão popular funcionou. A pressão dos trabalhadores da população funcionou. Porque desde então, o processo de tramitação da reforma da Previdência teve que passar por outros cursos. Ainda é um jogo que está sendo jogado. Eu não sei quanto tempo eu tenho para falar, mas eu acho que, dada a participação aqui de vocês, eu acho que a gente também tem que privilegiar o debate, né? E pensar ali na continuidade, pensar aqui em conjunto, depois pensar cada um na sua entidade, cada um no seu grupo de amigos, no seu bairro, e como a gente vai continuar essa luta, né, que ainda não acabou. Né? A gente está fazendo uma guerra de batalhas, né, e a gente tem mais essa ainda para vencer. Né? Vamos esperar por esse resultado. Eu vou falar aqui já, direto, do substitutivo. Né? A PEC 287 ela foi enviada em dezembro de 2016 para o Congresso Nacional. Em abril, né, ela sofre uma alteração que a pressão popular, os congressistas também se sentiram pressionados e houve em tese uma recuada em relação à proposta original com vistas a que o governo obtenha a aprovação. Ontem, alguns também já mencionaram aqui, houve, ainda não há muitas definições, um novo pronunciamento do governo com novas mudanças a fim de proporcionar que esse governo consiga de fato chegar ao intento de aprovar a reforma da Previdência. Então a gente tem esse percursinho aí que já foi traçado. E eu reforço, né, que o papel que desempenhou a mobilização aí do dia 28 de abril, para que a gente ainda não estivesse numa situação discutindo talvez já os efeitos da aplicação. As principais alterações, né? Houve uma tentativa de tirar o piso do salário mínimo como o piso dos benefícios previdenciários assistenciais, isso houve um recuo. Aumentou em 3 anos a idade mínima para gozo do benefício de prestação continuada e reduz direitos pelo critério de renda familiar integral. O que é isso? Antes o BPC era hoje 65 anos. A proposta original colocava para 70 anos a pessoa estar habilitada a receber o BPC. Essa proposta recuou e colocou em 68 anos. Então, antes a gente dizia, olha, as pessoas que necessitam do benefício de prestação continuada por diversos motivos, é a parte de assistência social da Previdência, elas ficariam 5 anos descobertas, entre a possibilidade de se aposentar por 65 e a possibilidade de fazer uso do benefício. Aí agora o governo
com alteração, deixa essa população, que é a mais carente, a mais necessitada, com uma defasagem, com uma descobertura de 2 anos. A proposta original vedava a acumulação, isso vale para todo mundo, tá, gente? Essa vale para todo mundo. A proposta original vedava a utilização, a acumulação da aposentadoria com pensão, e a gente discutia muito um caso, que inclusive no Brasil ele é muito comum, que é o da trabalhadora rural, que por idade conseguia se aposentar com 60 anos e muitas vezes acumulava o salário mínimo de aposentada rural com o benefício do marido, ela sendo viúva. Ela acumulava esses 2 benefícios. Isso ficaria vedado. E esse exemplo foi muito cabal porque a gente é muito representativo no país. A gente não tem um número muito refinado, mas isso ecoou, né? Isso ecoou com força. E houve um recuo. Então há a possibilidade de acumular os 2 benefícios desde que não ultrapasse o teto de 2 salários mínimos. Propõe reduzir para 3 anos a diferença entre a idade mínima para a aposentadoria das mulheres em relação aos homens, mas não em todos os casos. Os casos dos professores igualam. Iguala ambos os sexos para 60 anos. Houve muitas manifestações das mulheres. A gente teve um resgate de muitos dados em que demonstra que a diferença de 5 anos que há atualmente, ela não é um favor. Existe uma dupla ou tripla jornada cumprida pelas mulheres. Os dados do IBGE, os dados do IPEA, vários institutos de pesquisas, quase pesquisas primárias, e os que avaliam, estudam, propagam, comprovavam que havia uma carga muito superior. Então não era nenhum favor. Né? Então há essa manifestação, fez essa diminuição. Hoje as mulheres, na proposta do substitutivo, 62 anos e os homens 65. E a manutenção da aposentadoria especial do professor e policial, mas policial em condições gravosas. E professores e professoras é 60 anos, com alteração também do período de contribuição. Então não tem diferença entre os sexos. Vamos lá, gente. Vou tentar dar uma resumida, pegar as questões mais importantes. Bom, a regra de cálculo, essa é bem importante. O que a gente está lidando na reforma da Previdência é uma alteração extremamente profunda. Ela é extremamente profunda do ponto de vista social, ela é extremamente profunda do ponto de vista das regras, ela vem a mudar o padrão, todo um padrão que a gente tinha até então, que era um padrão de solidariedade geracional, e ela está propondo uma coisa bastante diferente disso, está propondo uma ruptura disso. Ela muda, ela acaba com a aposentadoria por idade, e ela também muda, ela dificulta a pessoa pela idade a obter o benefício, e esse benefício obtido, ele vai ser menor em todos os casos, praticamente em todos os casos, com poucas exceções, com relação à regra que vige hoje. Na proposta original, você tinha uma regra em que o salário de contribuição, existe o salário de contribuição e o salário de benefício. Existem diferenças entre eles. O salário de contribuição é o salário sobre o qual eu contribuo. E o salário de benefício é aquele salário sobre o qual vai incidir percentuais que vão definir o meu salário final de benefício. Vamos lá. Traduzindo. Olha, teve alguém aqui, por favor, traduz isso para mim. Né? Vamos traduzir isso. O seu salário de contribuição, você contribuiu e teve o seu desconto. O seu salário de benefício, ele vai ser calculado no momento em que você requerer sua aposentadoria. Né? Hoje, você tem uma regra em que esse salário de benefício ele é calculado a partir, a regra mais geral, dos 80% das suas maiores contribuições. Então vai haver uma atualização, eu vou tirar os seus 20 salários, 20% dos seus salários menores, vai sobrar 80%. Em cima desses 80% eu vou fazer uma média atualizada e eu vou chegar num valor X. Esse valor X, vamos supor, é R$100. Sobre esse valor X, se eu tiver direito à aposentadoria na íntegra, eu vou receber esse valor X cheio. Aí ele vai passar a ser o meu salário de benefício. Melhorou? Estou olhando para ela que ela falou assim, por favor. Se não melhorar, você me fala também. Tem que melhorar mais. Né? O governo está propondo o seguinte. Lembra que a gente dizia, para aposentar vai ter que trabalhar 49 anos? Lembra disso? Isso foi alterado.
Qual era essa regra anterior que chegava na conta dos 49 anos? Você deixava de fazer a conta. Primeiro, você deixa de fazer a conta sobre os 80% dos seus maiores salários e faz a conta sobre os 100% dos seus maiores salários. Desculpa. 100% dos seus salários. Ou seja, todos os seus salários, toda a sua vida laboral. Com isso, o resultado dessa média, vocês acham que tende a aumentar ou tende a diminuir? Diminuir, porque a gente inicia a vida laboral normalmente com salários menores, a gente tende, né, a receber salários maiores a partir de uma certa maturação profissional e tudo mais. Né? Então isso já diminuía. Eu partia de um patamar em que o mínimo, né, cumprindo os 25 anos de contribuição, eu partia dos 51%. E a cada ano trabalhado, eu recebia 1%. Então eu parto de 51%. Para eu chegar no 100% na integralidade, faltam 49, correto? Então eu precisaria ter trabalhado 49 anos. Agora houve uma mudança. E a mudança é aquilo que está ali na primeira linha. A regra de cálculo agora parte de 70%, não mais de 51%. Aí todo mundo fala, opa, agora ficou é bom. Não, piorou. Para um setor piora. Tá? Um setor piora. O setor que tem uma contribuição, se eu não me engano, até 33 anos, fica pior. E a partir, vai aparecer uma lâmina com essa conta. E a partir de 33 anos fica melhor. Né? E há uma mudança em que esse 70%, que é o piso, passa a ser o piso, para chegar no 100%, a gente vai ver ali um outro quadrinho. Mas aí deixaria de ser 49 anos e passaria a ser 42 anos. Com 42 anos, as pessoas conseguiriam se aposentar com a integralidade do salário. Melhorou pra caramba, né? Vamos aprovar essa reforma, gente. Vamos lá. Né? Não dá pra ter tudo. Vamos lá. Mantenho de 8. Na questão, por exemplo, dos professores, ainda mais agravante ainda, porque é o seguinte, o professor ele não tem uma jornada específica e como tem todos os trabalhadores. Ele tem a jornada, né? Nós não temos. Nós temos todo ano modifica a jornada. Sim. Esse ano a gente pode pegar 30, o ano que vem pode pegar 40. E durante 5 anos se faz uma média, se fazia uma média, agora não sei quando vai ser feito, fazer uma média de quanto, nesses 5 anos, qual é a média das aulas que a gente dava. Né? E daí se faz e tiraria, por exemplo, a aposentadoria. Qual é o seu nome? Jorge. Vamos colocar isso no debate também, porque todo magistério é uma questão tão especial, né? Tão específica, e isso não significa que ele tem que ser deixado de lado. É uma questão que tem que ser trazida, porque há menos conhecimento ainda. Quanto mais há a especificidade, mais falta o conhecimento que a gente precisa dividir mesmo. Tá bom? Vamos lá. Mantém o direito ao provento integral no caso de incapacidade permanente do trabalho, aí muda o nome, a terminologia hoje é invalidez, ele muda essa terminologia. Tem novas regras de transição, fixa em 30% pedágio, isso a gente vai ver. O tempo mínimo de contribuição na proposta original era 25 e agora continua sendo 25 anos também, mas tem uma regra de transição progressiva. A gente vai ver a regra de transição progressiva também. A gente vai passar por ela aí nos demais slides. Vamos lá. Sobre os servidores, vou chamar a atenção para o último tópico, que prejudica gravemente os servidores nas regras de transição, condicionando o direito à aposentadoria integral à integralidade, com a paridade, ao cumprimento de 62 anos de idade para mulheres e 65 anos para os homens. Isso vai ficar mais claro quando a gente tiver a oportunidade de vislumbrar uns exemplos práticos. Eu não vou falar do regime geral, tá? Tudo bem? Eu não vou falar do regime geral. A gente vai focar aqui no regime próprio. O regime próprio. Ou a gente tinha uma coisa, agora a gente vai ter outra coisa, né? As regras atuais de acesso. 55 anos para mulheres, 60 anos para homens. Tempo de contribuição, 30 mulheres, 35 homens.
com as regras específicas de 10 anos de efetivo exercício e 5 anos, no mínimo, no último cargo. A idade, a gente tinha 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem. E também as regras para aposentadoria por idade. 10 anos de efetivo exercício no setor público e mais 5 no último cargo. Essas regras tinham que ser combinadas. No caso dos professores e policiais, tinha redução de 5 anos no tempo de contribuição e na idade mínima. E havia aposentadoria compulsória aos 75 anos e com contribuição com benefício proporcional ao tempo de contribuição. Essas são as regras que a gente tem. A aposentadoria por idade, como é que fica com relação à proposta nova, à proposta já do substitutivo? Os homens passam a ser exigidos 65 anos de idade, 25 anos de contribuição, as mulheres 62 anos de idade. A proposta original era 65 para mulheres também, aqui é o recuo para 62 anos. E mantém-se os 25 anos de contribuição. Aqui eu estou comparando aqui o que eu tenho na proposta do substitutivo enviado aqui para o Congresso Nacional com a proposta primeira, enviada em dezembro de 2016. Professores, ambos, não tem distinção de gênero, 60 anos de idade para os dois. O cálculo do valor do salário de benefício, hoje, voltou de novo àquela questão. Média de 80% das maiores remunerações, com a PEC 287, passa a ser a média de todas as remunerações desde 1994. Desconsidera-se as anteriores a 94. 94 é início do Plano Real, né? Então, acho que até facilitou o cálculo, né? Mas basicamente, a partir do Plano Real, as médias de todas as remunerações passam a perfazer, passam a contar para que você construa o salário de benefício de cada um. Na proposta do governo, não vai desconsiderar os 20%, então isso rebaixa o valor do benefício. Então veja, é uma reforma que ela articula mudanças e redefinições em vários pontos. Uma coisa é da idade e outra coisa é o benefício. Então não é uma coisa nem outra, são as duas coisas misturadas, atuando conjuntamente para dificultar o acesso, e quando esse acesso for conseguido, ele vai ser conseguido com um benefício menor do que o que a gente tem hoje. Isso aí também vale para o setor público ou é só privado? Aí é só público. Só público. Aqui só público. Ele vai... Aquelas considerações que eu fiz no início, está valendo para todo mundo. Tá? Agora a gente já está tentando entrar aqui no foco com o RPPS. Ele está igualando. Vai igualar tudo? Ele está quase igualando. Desculpa, também é isso. Desculpa. Eu não entendi o sentido da sobreção. Sim, também um outro preceito que aqui é mais do que importante que se fale, é realmente igualar, é fazer que os regimes caminhem para serem iguais. Desculpa, eu não tinha entendido o sentido do seu comentário. Ainda não é, ainda a gente vai ver que vai existir regras diferentes para ambos, os dois. E, na verdade, o serviço público já vem de uma série de outras reformas. Né? Na década de 90, nos anos 2000, já vem sendo, isso já vem sendo construído não só com essa reforma proposta, mas já vem sendo construído esse caminho de igualar a reforma, a previdência do setor privado com a previdência do setor público há alguns anos. A gente vai ter a oportunidade de olhar um quadrinho aí nesse sentido também. Mas, desculpa, eu não tinha entendido de começo o sentido da sua pergunta. O cálculo do valor mínimo. Então, a gente explicou lá que a gente passava na proposta original de 51%, tendo que trabalhar 49 anos para conseguir o valor integral, com regras diferenciadas, a gente vai ver também para o setor público. Né? E aí agora a passagem de 70% como piso mínimo, tendo perfazido 25 anos no mínimo e a idade mínima. E a idade mínima, depois a gente vai ver também. Gente, é bastante coisa. Tá? A idade mínima, ela não fica paradinha lá, ela vai crescendo também. Tá? A gente vai envelhecendo, a idade vai andando junto. Também a idade de contribuição. A idade mínima para haver o direito. Como é que vai funcionar esse 70%? Né? Esse 70% vai funcionar como o mínimo. Eu peguei lá o seu salário de benefício, tirei os 20% dos seus salários mais baixos, olhei os seus
Ao contrário, até eu já estou, né, me perdendo aqui. Né? Deixei de olhar só para 80% das maiores remunerações, passei a olhar para 100% das suas remunerações, cheguei numa média, incluindo, diferente de hoje, 20% dos seus menores salários, cheguei lá no seu valor de benefício, que é 100. Sobre esse 100, eu apliquei 70, que é o piso onde eu vou partir. Então, você teria de salário de benefício, tendo trabalhado 25 anos, 75. 70. Ah, mas você não trabalhou 25, você trabalhou mais. Aí você vai andando naquele gráfico, você vai andando naquela imagem. Se eu trabalhei 26 anos, eu vou acrescentar 1,5%. De 26 a 30 anos, eu acrescento 1,5% aquele valor de 70, aquele percentual, a cada ano trabalhado. Aí eu continuei trabalhando. Poxa, cheguei aqui 31 a 35 anos de contribuição. Então, a cada um, se eu estou nesse patamar aqui, se eu estou nesse caso, eu vou acrescentar a cada ano 2%. Mas eu contribuí mais, trabalhei muito, passei a vida trabalhando. De 36 a 40 anos de contribuição, eu vou acrescentar mais 2,5% a cada ano. E aí sim, eu vou perfazer 100%. Está confuso isso daí, sabe por quê? Eu não entendi bem. O valor do partido não é 50%? Mudou, o substitutivo passa para 70%. Ah, 70%. O proposta original era 51%, e a cada ano trabalhado, você perfazia 1% a mais. Para acrescentar no seu salário de benefício. Agora, você parte de 70%, e você vai acrescentar a cada ano trabalhado, a partir do piso mínimo de 25 anos, isso que mudou. Na verdade, não mudou tanto. Você tinha lá, na proposta original, 51%. Mas você não tinha os 25 anos. Aí ele colocava lá que você também tinha que perfazer 25 anos de qualquer maneira. Então, na verdade, você já partia de 76%. É isso. Então, esse começo acaba... É isso que talvez algumas pessoas aqui estejam pensando e falando assim, mas eu tinha um outro número na cabeça. Esse outro número está certo também que você tinha na cabeça. Aí é 1,5% ao ano, né? 1,5% ao ano, entre 26 e 30. Aquele primeiro quinquênio ali, você adquiriria 7,5%. Certo. No segundo quinquênio, 10%. E no último, 17,5%. Isso. Então, a partir de construir o seu salário de benefício, construir o seu salário de benefício, é esse aqui, é 100. Sobre esse 100, a gente vai aplicar 70. E vamos ver quantos anos, de fato, você trabalhou. Você trabalhou quantos anos? Se você trabalhou 25 anos, que é o mínimo, você está em 70, que aí é o que piora. Porque antes a gente partia de 76, agora a gente parte de 70. Isso eu confundi. Né? Por isso que até 33 anos piora. Depois melhora. Mas eu vou pedir para você se aguentar, se segurar, porque senão a gente não vai andar e a gente pode deixar para o debate. Pode, vamos lá. Pode ser. Ele não está se aguentando. Ele está, né, resolvendo daqui. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu entendo que é muita informação e realmente não é fácil, não foi feito para ser fácil, tá? Essa apresentação, ela vai ficar disponível para vocês. Existem mais materiais no site do DIEESE. Eu também fico à disposição. As pessoas que chamaram esse debate também são pessoas, todo mundo, eu vi com o material ali fora, também está fazendo um esforço de explicar essa reforma, que não é fácil. Então, se alguém aqui se sentir um pouco frustrado porque não entendeu tudo de primeira, não tem problema. Não foi feito para entender tudo de primeira mesmo. Não foi feito. Ninguém entendeu tudo de primeira. Só nós vamos ter que estudar para entender. Essa parte, só isso ou o problema todo? Não é? Quanto tempo as equipes, a Anfip, o DIEESE tiveram que estudar para entender e transformar isso em algo que a gente conseguisse digerir sem tanto sofrimento? Então não se sintam frustrados, tá? A gente vai fazer o debate, a gente vai ver as perguntas, mas vamos com calma.
Vamos com calma, que com um pouquinho de paciência a gente vai chegar no bom. Se pegar o texto do substitutivo, por exemplo, uma tabela de transição dessa, da contribuição mínima, ele não coloca uma tabela lá no substitutivo, ele põe em formato de texto. Após a aprovação do substitutivo, no primeiro ano subsequente à aprovação, você aumenta 1 ano a cada 2 anos, a partir do... e faz tudo em textual. Fica mais complicado ainda de entender. Agora, uma vez feita a tabela do slide anterior, como é terrível, o que passa na cabeça de alguém ficar imaginando aquele 1,5, 2,5 naqueles períodos? Não tem sentido. Não, o que o Solon está dizendo aqui, a gente também pode juntar por debate, é que essa tabela aqui, obrigada, né? Aquela imagem também está traduzindo essa tabela aqui. Né? A gente tem uma outra imagem aqui, fazendo uma tradução, ajudando naquilo que a gente tinha antes. O Solon está dizendo aqui, qual é o critério para que em diferentes quinquênios eu tenha percentuais que vão sendo acrescidos? Por que esses quinquênios? Por que esses percentuais? Não temos explicação. Não temos uma explicação de por que é isso. Essa é uma das questões também da reforma. Muitas coisas não se explicam, muitos dados não se divulgam, a gente não tem acesso a muita coisa que é ventilada e a gente não tem como comprovar. Existe aí um sério sigilo ou até desorganização dos próprios dados. Vamos tentar de novo. Oi? Tem uma lógica? Não, na verdade a lógica aí é o seguinte, é muito difícil de chegar nos 40 anos, né? Mas eles colocam 1,5 no comecinho, depois aumenta para 2 e tal. A possibilidade de rendimento dele seria grande se ele conseguisse ficar mais ali 35 anos. Né? Mas ele fala assim, vamos aumentar devagarzinho o percentual e deixar só um aumento grande para chegar a 100%, mas naquela parte de 35 a 40 anos, porque ele nunca vai chegar a 35 a 40 anos. O cara morre antes. Ele aposenta antes. Nunca chega no integral. Ele tem a lógica da perversidade aí, né? Mas tem. Não tem outra, né? Vamos lá, anos de contribuição. Eu tenho 25, então isso... Se eu não tenho 25, eu não estou nem lá. Não tem mais aposentadoria por idade. Acabou a aposentadoria por idade. Acabou. Acabou. Simples assim. O projeto é acabar a aposentadoria por idade. Então eu tenho que perfazer os 25 anos de contribuição. Aí eu parto lá de 70%. E eu caminho daquela forma. Se eu contribuir 26 anos, eu vou ter 71,5% sobre o meu salário de benefício. Se eu contribuir, eu não sei se dá para ver que até de 25 até o 33, eu tenho uma imagem que está um pouquinho mais escurinha, está mais sombreada. Né? Até ali, o substitutivo é pior do que a proposta original. A partir dos 34 anos, o substitutivo é melhor do que a proposta original, mas entra um pouco na lógica que o Wagner estava falando aqui. É quando eu não vou conseguir nunca. A tabela considera a idade mínima e a idade mínima. Dá para pegar um pedaço aqui. O percentual tem essa contribuição e mais idade mínima. Sim. E essa idade mínima ela não para, ela oscila para mais, para menos, cada ano oscila para um ano a mais, não sei. Sim, isso é na regra. Então, quer dizer, você está correndo atrás do. Você está perseguindo. Você está perseguindo. Sim. Exatamente. Cada 2 anos. Isso a gente já falou bastante, né? Que é o cálculo do valor da remuneração mínima inicial. Que a proposta original acabava partindo de 76%, o 51 mais 25 chegava no 76%, agora parte de 70%. E hoje, a aposentadoria proporcional, cumprindo os requisitos mínimos do RGPS, é 85%. Isso daqui que eu comecei já a falar com vocês. A reforma, a aproximação, o nivelamento, e não pelas melhores práticas, as práticas que mais são aderentes às necessidades dos trabalhadores e às necessidades do país, ao meu ver. Né? Entre o serviço público e o serviço privado já vem sendo construído. Então você tem as mudanças na aposentadoria por idade no setor público sendo transformadas desde 98. Em 98, o que foi introduzido em 98?
o valor proporcional ao tempo de serviço. Antes valia a paridade e a integralidade sem ser proporcional ao tempo de serviço. Aí entrou já em 98 o valor proporcional ao tempo de serviço, continuando valendo as idades, 65 homens, 60 mulheres. Em 98, após 98, eu passo a ter novos requisitos. Esses novos requisitos são os 10 anos de efetivo exercício, mais os 5 no cargo em que se dará, mais 5 anos no mínimo no cargo em que se dará a aposentadoria, e o valor proporcional ao tempo de contribuição. Depois, a gente teve em 2003 mais medidas também. As medidas foram no sentido de eliminar a paridade, eliminar a integralidade e estabelecer o salário calculado com média nas 80 maiores contribuições. Então isso já vem sendo construído. A PEC, o seu substitutivo, ela acaba com a aposentadoria por idade, mesmo com proventos proporcionais. Isso no caso por idade, a gente vai falar na sequência por contribuição. Ou seja, a aposentadoria por idade acabou para todo mundo. Tá? No caso do servidor, que vai se aposentar por idade e tempo de contribuição. Então a gente tinha, antes da emenda constitucional número 20 de 1998, as mesmas idades que a gente já conhece, e no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, eu tinha 30 anos para mulheres, eu tenho homens 35 anos de serviço integral ou 30 anos de proporcional. Entre homens e mulheres, para a regra de transição. 50 anos para mulher e 25 de contribuição para professoras, e 55 anos para homem e 30 de contribuição para professoras. Mas a idade mínima é progressiva, que é aquilo que a companheira ali já colocou, que você fica com ainda atrás da idade. Como que é isso da idade mínima progressiva? A idade mínima progressiva está escrito lá na lei, no projeto, que a partir do momento de promulgação, promulgou agora, né? Promulgou agora, hoje, passados 2 anos, passados 3 anos, a cada ano de idade, vou pegar o exemplo da mulher. A mulher não se aposentaria na regra de transição com 55 anos? Em 2020, passados 3 anos da promulgação da reforma, a idade mínima não é mais 55 anos, é 56. Quando ela tiver 57 anos, em 2022, ela vai precisar ter 57 anos. Em 2024, a cada 2 anos, aumenta 1 ano de idade. Em 2032, ela entra em 62 anos, que é a regra geral proposta. Aí ela morreu, essa reação é mais comum, mas aí ela morreu, né? Então eu entrei na regra de transição, eu estou lá na regra de transição, tá lá toda bonita, falo assim, então quando eu tivesse 55 anos eu posso me aposentar? Mas eu não sei. Se você for fazer os outros requisitos só em 2026, em 2026 você tem que ter 59 anos. E não mais 55. É aquilo que a gente já comentou, vai correr atrás da idade. Os homens vão partir de 61 anos e vão chegar em 65 anos também lá em 2032. Que beleza, né? A idade anda, ela não fica lá paradinha. Vamos passar? A transição do servidor público da idade está muito maior, assim, chega mais rápido a questão do teto de idade 65, 62 que no privado. São vários detalhes que tem. Ele vai ter que ser obrigatório 65, 62 para o servidor público, primeiro do que no privado. Olha que beleza. Olha que beleza. A regra de transição. Antes
Os que entraram antes da emenda constitucional 41/93, os que entraram antes de 98, daquela primeira, está garantida a integralidade e a paridade. Antes da emenda constitucional de 98, governo FHC. Certo? Está garantida a integralidade e a paridade. Para os que entraram com relação a 2003, com relação a esse ponto no tempo, os que entraram antes, as regras de transição serão a idade de 62 anos para mulher, 65 anos para homem, e vai haver a integralidade e a paridade. Se a idade inferior a 62, 65 anos, dependendo do sexo, o benefício vai ser equivalente à média de todo o período contributivo e o reajuste será pelo RGPS. Então eu vou ter acesso, eu tenho acesso à integralidade e à paridade, mas desde que eu tenha a idade mínima. Se eu não tiver a idade mínima, o meu benefício, o meu salário de benefício vai ser calculado de acordo com aquela regra complicada que a gente viu. Dos 70 e vai somando os outros percentuais. Para os servidores que entraram depois da emenda constitucional 41 de 2003, a idade é de 55 anos para mulheres, 60 anos para homens e o valor segue a regra. 70 e vamos sempre acrescentar os percentuais conforme os anos passam. Vamos pegar um exemplo. Nós temos aqui um homem, o Antônio. Esse é um exemplo de um substitutivo. O Antônio é servidor público, hoje ele tem 40 anos e ele tem 15 anos de contribuição. Ele entrou antes da emenda constitucional. Ele entrou antes de 2003. Ele planejou se aposentar daqui 20 anos, quando ele completar 35 anos de contribuição. Certo? O que vai acontecer com ele? Ele vai ter, portanto, 60 anos. Certo? O Antônio, ele até que se deu mais ou menos bem, viu? Porque ele não vai precisar pagar o pedágio. Porque daqui 20 anos, ele vai ter 65 anos. Com 65 anos, ele tem a idade mínima para se aposentar? Tem. Então tá ótimo, tá ótimo. Ele se deu super bem. Aí ele vai, o resultado ali da vida dele vai ser que o valor do benefício será com proventos integrais e paritários. Porque ele ingressou antes de 2003 e ele vai conseguir manter esse plano, porque quando ele chegar na meta dele, ele não vai precisar dobrar a meta, hein? Ele já ficou com 65 anos bonitinho, não vai pagar pedágio, não vai acontecer nada com ele. Aos 60 anos de idade, isso. É isso. Sem a PEC. Sem a PEC. Sem a PEC, ele faz. Oh, desculpa, gente, fiz uma confusão. Desculpa mesmo. Sem a PEC, com a PEC ele fica nessa situação. Né, que não é a pior situação. Desculpa, ele não é a pior situação. Tá? Mas sem a PEC, como é que ele ficaria? A PEC vai atingir todo mundo, de alguma maneira. Tá? Com relação ao servidor público, existem algumas questões diferentes com relação à paritariedade e à integralidade. Esses dois requisitos. Certo? A PEC, ele ficaria melhor sim. Eu falei que fiquei brincando aqui que ele não ia se dar tão mal, mas é que ele não é realmente o pior caso. Mas sem a PEC, ele com 60 anos, ele teria integralizado 65 anos, ele teria integralizado 35 anos de contribuição e se aposentaria com proveitos integrais e paritários. Mas ele não vai conseguir fazer isso. Com a PEC, ele vai precisar esperar ter a idade mínima de 65 anos. Tudo bem? Sem a PEC, ele teria com 60. Com a isso. PEC, 65. É. Com integrado. Exatamente. Para ele se aposentar com a integralidade e a paridade, desculpa a confusão que eu fiz. Tá? Desculpa a confusão que eu fiz, mas para ele se aposentar com a paridade e a integralidade, todo mundo vai ter que perfazer a idade mínima. Sem a idade mínima, vamos lá. Conceito básico. Acabou a aposentadoria por idade. Existe uma aposentadoria por tempo de contribuição que é combinada a atingir uma idade mínima. Esses dois conceitos estão se combinando aqui. Ele tem 40 anos agora.
E ele contribuiu 15. Hoje, o que a gente tem? Eu contribuo mais 20 anos, não é? Eu contribuo mais 20 e perfaço o direito, com 60 anos, a me aposentar. Correto? Por que isso não vai ser possível? Porque quando ele chegar na idade, quando ele chegar lá em 60 anos, aqui 20 anos, a idade mínima é 65 anos. É 65 anos. Então ele necessariamente vai ter que esperar até 65 anos para ter a paridade e a integralidade. Caso ele não espere, ele vai pagar o pedágio. Ele não vai conseguir a integralidade e a paridade. Correto? Então acabou. Você dá assim, eu contribuí 35 anos, é direito adquirido. Acabou. Não existe mais isso. Não existe. Para o homem, a mulher fala, eu trabalhei 30 anos, eu tenho direito adquirido. Não tem. Aqui é tudo desadquirido agora. Não é uma reforma, é uma deforma e a gente desadquiriu. É isso que a gente está falando. Tem casos piores. Tá? Mas esse é um exemplo de 5 anos a mais. Para manter o que ele já tinha. Para manter o que já tinha. Vamos lá. Vamos pegar o caso de uma mulher. Essa mulher, ela tem 45 anos, ela já contribuiu 20, ela tem 20 anos do setor público e ela ingressou antes da emenda constitucional de 2013. Ela quer se aposentar por contribuição. Então, portanto, eu tenho 45 anos, contribuí 20, hoje eu preciso o que mais para aposentar? Todo mundo sabe de cor. Contribuir mais 10. Certo? Quando ela contribuir mais 10 anos, quantos anos ela vai ter? 55. Mas, quando ela tiver 55 anos, ela não vai ter a idade. E aí, o que vai acontecer com ela? Vamos já, essa parte a gente captou bem. O que vai acontecer com ela? Portanto, a segunda desse quadro aqui, penúltimo parágrafo, ela vai ter que trabalhar até 2033, quando ela terá 61 anos, para ter direito a 100% da média de todas as suas contribuições. Mas ainda, a maldade não acabou. Por quê? Com 61 anos, ela já pagou o pedágio. Daqui a pouco a gente volta lá em cima para entender o que é o pedágio. Ela pagou o pedágio, mas ela tem a idade mínima que quando ela tiver lá na frente, vai ser 62 anos, ela tem a idade mínima? Ainda não. Ainda não, são 62 anos, então ela vai ter que trabalhar até 62 anos. Então, ela que tinha se programado para trabalhar mais 10 anos, se aposentar com 55 anos, vai trabalhar mais 7 anos. 17. 10 mais 7. Em vez de mais 10, mais 17. Tá certo? O pedágio, ela tem que trabalhar mais 10 anos, não é? No plano hoje, no que a gente conhece hoje. Eu tenho que trabalhar mais 10 anos. Eu sou Maria Luz. Eu tenho que trabalhar mais 10 anos. Lembra que lá atrás eu falei do pedágio? Logo nas primeiras lâminas tinha o pedágio de 30%. Eu falei, pera que a gente vai ver ele desdobrar. Desdobrou o pedágio aqui. O pedágio de 30% significa que eu vou trabalhar mais 3 anos. Então, em vez de 10, será 13 anos. Os 20 anos de contribuição mais os 13 anos, que é o que falta por 30 mais o pedágio, vai dar 33 anos de contribuição. Mas quando eu tiver feito tudo isso... A idade não estava... Eu não vou ter idade. Eu não vou ter idade. Então eu vou ter que, para garantir a integralidade, porque ela entrou antes da emenda constitucional de 2003, ela vai ter que trabalhar até 62 anos. Ao contrário, ali naquela faixinha azul, do caso que a gente tem em vigência hoje, que é trabalhar mais 10 anos e se aposentar com 55 anos e os proventos integrais. Vamos lá. Muito rápido por aqui. Pensão, o que mudou do que tinha antes e o que mudou do substitutivo foi manter a vinculação ao salário mínimo. E isso já existia no projeto anterior, que é as pensões elas vão diminuir de valor. Eu parto de uma cota mínima de 50% e a mulher, por exemplo, eu tenho uma família, esse exemplo aqui.
que é uma família composta por 2 dependentes. Uma cota familiar é 50%, que é como se fosse o piso mínimo, mais 20% por dependente. Aí eu chego a 70%. Quando o dependente fizer 21 anos, por exemplo, supondo que seja a esposa e o filho, os dependentes. Quando esse filho fizer 21 anos, ele deixa de perfazer o direito e aí passa a ser só 60%. Esses casos aqui das pensões, quando a gente começou a fazer as simulações com os números, eles passam de salários de R$ 4.500 para R$ 2.000, R$ 1.500, fácil. Tá? O que mudou com relação ao que tinha antes, o substitutivo, foi o piso do salário mínimo. Então é um pouco isso que a gente falou. Eu vou passar um pouco rápido para a gente também ter um pouquinho de tempo para debate. A proibição de acumulação de benefícios, a gente já falou que isso mudou no substitutivo, que agora pode acumular 2, posso acumular o benefício, desde que não exceda, acumular 2 benefícios, desde que não exceda 2 salários mínimos. Posso acumular uma pensão e uma aposentadoria, desde que não exceda 2 salários mínimos. Pontos adicionais. Vamos lá. Aposentadoria especial. A gente tem caso aqui de aposentadoria especial? Vocês lidam com isso? Porque também tem regras diferenciadas para aposentadoria especial. A redução máxima é de 10 anos e de 5 anos. A aposentadoria especial significa que o trabalhador está exposto a condições diferenciadas, a condições que o afetam e por isso ele se aposenta antes, porque ele ficou exposto. Não é um conceito basilar, né, fundamental. A redução máxima vai ser de 10 anos de idade. Então você tinha um monte de regras que você podia passar, inclusive, dessa redução máxima de 10 anos por uma redução de 15 anos, uma redução maior do que isso. E uma redução máxima de 5 anos do tempo de contribuição. E o que eu acho bastante pernicioso, e aqui tem muitos sindicatos, muitos sindicalistas, é que você veda a categorização por... você veda categoria. Então, se uma categoria, né, se eu tenho um trabalhador, eu tenho, vamos supor, um pintor, né, trabalho numa pintura e eu estou exposto a determinados produtos químicos e tal. Então, todo mundo que estiver nessa condição, que estiver nessa ocupação, vai perfazer esse direito, vai entrar nessa regra. Agora acabou, não tem mais, é quase individualizado essa questão. O benefício de prestação continuada, nós já falamos, que é o LOAS. Antes a pessoa acessava com 65, a proposta original era 70 anos e agora passa para 68 anos. Mantém a vinculação com o salário mínimo. Pessoa com deficiência. É menos traumático, né? Não tem limite de redução de idade e não tem limite de tempo de contribuição. Essas coisas não perfazem requisitos, porque no caso com deficiência a pessoa se habilite a receber benefício. Eu vou pular algumas coisas, tá? Bom, também tem uma coisa importante que é em relação aos trabalhadores das estatais, tá? Mas não, vamos deixar isso. 6 meses, Ariel. 6 meses para fazer a reforma da Previdência local, ou então vale a regra? Isso é importante, né? Isso é importante. O pessoal fica achando que não vai acontecer nada? Então vai acontecer. Vai acontecer e tem prazo, tá? Então vamos supor que a reforma da Previdência, desgraçadamente, seja aprovada. A partir da sua promulgação, durante os próximos 180 dias, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, observado, isso como já não fosse feito hoje, né, já não tivesse que ser feito hoje, né, observado o equilíbrio financeiro e atuarial, instituir regras de aposentadoria e pensões aplicáveis especificamente aos seus servidores. Aqui tem 2 coisas interessantes, né? Primeiro, está dizendo o seguinte: os entes, o Distrito Federal, os estados e os municípios, depois eu vou mostrar lá quanto tem de servidores nisso, né? Eu tenho um número, a gente tem lá uma estimativa dos números de servidores que estão nessa situação. Esses entes, esses empregadores, eles poderão instituir regras diferenciadas, desde que não contrarie nada do que estava ali. E também não está claro quais seriam, portanto, as possibilidades. E muito menos ainda, quais vão...
Vamos lá. Essa reforma da Previdência sendo aprovada, ela é o quê? Ela é uma norma de que tipo, gente? É uma norma constitucional. Claro que vai. Quem julga a norma constitucional no país? Começa com S,